Bom, então, continuando a parte 2 aí da aula de WASB, né? Então paramos aqui já na parte de tubos de distribuição do efluente, que é uma parte fundamental no projeto de WASB, e é uma parte que dá trabalho da gente conseguir visualizar e tal, mas eu vou tentar ir com calma para ver se fica tudo certo. Então, primeiro, por que tem que distribuir bem o efluente na base do reator? Acho que a gente já viu, né? Para evitar a formação de caminho preferencial, para fazer um bom contato do meu líquido com o meu lodo, tudo isso é importante. E eu tenho que garantir que a mesma vazão de efluente do meu esgoto entre em cada tubo para ele distribuir de forma homogênea no fundo do meu reator. Porque senão não adianta eu ter uma parte do reator que eu recebi uma vazão maior e uma outra parte uma vazão menor. Então eles têm que ter uma forma equilibrada de distribuição dessa vazão. Então, por isso que esse tubo tem que ter na verdade, ele tem que ser bem distribuído para evitar esse caminho preferencial e tem que ser individualizado para eu garantir que a mesma vazão chegue em cada ponto no fundo do reator. E eu não tenho ali maiores vazões em um ponto e menores vazões em outro ponto. Olha aqui, pessoal, que interessante alguns projetos de WASB que eu vou mostrar para vocês, tá? Eu acho que esse aqui é um bem detalhado. Pensa o seguinte, o esgoto está entrando por esse tubo, ele está subindo no reator e caindo nessa canaleta aqui, nesse canal. Esse canal, ele vai ser um canal fechado nas extremidades. Mostrando no próximo slide aqui, tá vendo? É esse canal aqui, ó. Então o esgoto, ele vai encher esse canal e ele não tem saída. Então esse canal, ele não tem uma forma de sair o esgoto aqui na frente. A única saída do esgoto para esse canal que ele vai sendo preenchido com o esgoto que está chegando, a única saída dele é transbordar e cair nessa outra estrutura aqui, onde eu vou ter a minha canaleta com meus tubos individualizados. Então, dando um zoom aqui, nessa parte de baixo, ó, meu esgoto ele entra, não vai ter saída, ele vai encher, 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 chegar um momento ele vai transbordar. Quando ele transborda, ele cai nesse compartimento aqui do lado, e é aqui nesse compartimento em que eu vou ter a distribuição individualizada. Mas como assim, Brita? É só olhar aqui, ó, a outra imagem. Então, cada pontinho desse, ó, o esgoto vai entrar e ele vai transbordar e vai cair uma parcela aqui, uma outra aqui, uma outra parte aqui, uma outra parte aqui, por toda a extensão do reator. Consegue entender, pessoal? Tá vendo? Ó? Encheu esse canal, ele transborda e cai nessas canaletinhas aqui e alimenta cada uma dessas canaletas, que vai ter um tubo que vai entrar de forma individual no fundo do reator. Aqui dá para vocês ver também nessa planta o separador trifásico, né? Dá para vocês ver aqui a canaleta de coleta do efluente final. Aqui a canaleta que vai coletar o efluente na superfície. Aqui a coleta do biogás, né? Todos esses tubos aqui são os tubos que vai coletar o biogás no separador trifásico, que vai mandar pro queimador e tal. Ó, tubo de união do coleta do biogás, tá vendo? Ó, com mais detalhes. Então, ele entra, preenche esse tubo e cai em cada um desses. Tá vendo? É bem pequenininho. É um compartimento de 40 centímetros por 30. Bem pequeno mesmo. Uma distância de 42 centímetros entre o centro de um tubo e outro. O diâmetro desse tubo aqui, no total vão ter 78 tubos de distribuição. Se eu não me engano, o diâmetro dele é de 20, eu não lembro. De 19 ou 20 milímetros, eu acho, tá? Ele tem explicadinho ali. Mas isso tudo a gente vai calcular, tá? Deixa eu ver aqui, pessoal. Passou. Ó, e cada tubo desse, olha que legal, voltei nessa imagem. E cada tubo desse vai descer e vai ocupar uma área no fundo do reator. Tá vendo? Esse primeiro aqui, pode ser que ele desceu, veio aqui e caiu aqui. O segundo, que seria esse outro aqui, nessa vista em corte aqui, a gente não consegue ver ele, mas a gente consegue saber que o caminho dele é vir aqui também, desce aqui e ocupa o segundo ponto aqui no fundo do reator. O terceiro, que é esse terceiro aqui, ele também pode vir aqui e ocupa esse terceiro ponto no fundo do reator. E assim vai, pessoal. Cada tubo desse vai ocupar uma região no fundo do reator. Cada tubinho desse desce e ocupa uma região no fundo do reator. E esse tubo ele é distribuído no fundo de forma homogênea.
ver se tem pergunta aqui. Tá, vamos continuar, depois eu volto para a pergunta. Aí tem várias formas de fazer essa distribuição. Isso aqui é uma forma bem interessante. Existem também um ASB circular, né, que você alimenta pelo centro e faz cada compartimento desse aqui, ó, vai ter um tubo que vai descer para o fundo do reator, tá? Cada um desse aqui vai ter um. Isso aqui é uma estação Itabira, Minas Gerais. Aqui aquela imagem que a gente viu, uma estação em Recife. Também mesma coisa, distribui, tá vendo? Aqui distribui, vai cair nesse, que vai distribuir, vai entrar para o fundo. Aqui ele entra, ó. Esse tubo aqui ele vem e vai para o fundo do reator. A gente não consegue ver porque a gente está de cima, né? E aqui é o exemplo lá do sistema que era feito nessa indústria. Então eu tenho aqui a entrada do efluente pelo centro, já falei para vocês. O esgoto ele descia essa tubulação. E aqui ele caía nesse compartimento central. Aqui, pessoal, é uma caixinha que tem 4 vertedores. E esses vertedores, tá vendo o esgoto, o efluente caindo? Vai encher essa caixinha aqui com esses vertedores. E a única saída para essa caixinha é transbordar em cima desses vertedores. Por cima, né? O efluente passar por cima desses vertedores. Então, eu tenho que a minha vazão era distribuída dessa forma, entrava aqui e 1/4 da vazão vinha para cá, 1/4 descia nesse canal, 1/4 vinha para cá e o outro 1/4 vinha para cá. Então, toda a distribuição do meu efluente era feita nesses canais. E nesses canais, eu tinha os meus tubos de distribuição do meu esgoto. Tá vendo? Ó, esses tubos aqui eram instalados nos canais e eles iam para o fundo do reator. Então, aqui eu tinha um, aqui eu tinha um outro. Só que aqui você tem um problema, né? Porque eles estão no nível do canal. Então, se você tem um canal com esse comprimento aqui, com vários tubinhos no fundo desse canal indo para o fundo, infelizmente os canais mais próximos aqui da entrada, eles vão receber mais efluente do que os últimos. Tanto é que essa aqui é uma foto dos últimos tubos, meio que seco, tá vendo? O esgoto ele acabava caindo no começo lá. Então, talvez essa aqui não é a melhor forma de se distribuir o efluente, fazer esses canais e fazer o tubo no nível do canal. E além disso, tinha uns pontos nesse canal que o tubo ele não estava rente ao canal. Tá vendo? Isso aqui é um tubo que desce. Ele estava alto, ele tinha uma altura ali de uns 2 centímetros. Então o esgoto chegava no final do canal, mas ele não conseguia entrar no tubo porque ele não estava rente ao fundo do canal. Olha, outro problema. Então assim, de fato essa não é a melhor. Muito melhor você fazer entradas individualizadas, tá? Fazer cada pedacinho da vazão entrar de forma individual em cada tubo desse. Então assim, é um sistema que não... Na época lá a gente concluiu que ele não funcionava de forma adequada. Então, beleza. Como é que a gente projeta esses tubos? Primeiro, para achar o diâmetro dele, a gente tem que garantir que a velocidade do líquido dentro dele seja inferior a 0,2 metros por segundo. Já vimos que a velocidade é vazão por área. Sabendo a vazão em cada tubinho dele, sabendo a vazão que vai cair, a gente acha a área e, adotando uma velocidade, né, a gente acha a área e com a área a gente acha o diâmetro desse tubo. Usualmente, o que é usado? De 75 a 100 milímetros de diâmetro desses tubos que descem para o fundo do reator. E uma outra recomendação é que, quando chega lá no fundo, é ideal você estrangular um pouco a passagem do líquido para gerar tipo um jato mesmo na saída, para evitar que esse tubo sofra processo de entupimento, né? Dele sofrer alguma coisa que vai entupir a saída desse tubo. Então, existe essa recomendação de... Vou mostrar o próximo slide. Ele vem com um certo diâmetro e no finalzinho ele forma esse jato, ele dá essa funilada para formar esse jato para garantir que não vai entupir a saída do meu esgoto aqui no fundo. E como eu vou aumentar a velocidade e vai ter esse jato, você garante que não vai ter tantos problemas de entupimento. Então aqui tem um exemplo desse desenho, né? A distância que eu coloco ele do fundo, eu posso deixar ele suspenso, eu posso prender ele com uma estrutura e fazer essa área de saída aqui equivalente a uma área de abertura que eu vou lá e projeto. Então, o diâmetro que eu calcular aqui de saída, eu vou lá e acho o diâmetro equivalente dessa área, dessa minha abertura aqui, sem problema nenhum. Tranquilo de fazer isso. Ou acha a área disso aqui e defina a mesma área, só que agora de forma retangular ou quadrada, enfim. Então, tu pode ser solto, tu pode ser preso pelo fundo.
E quantos tubos eu tenho que ter? O celular tocou só um pouquinho. Bom, número de tubos. Eu tenho, de acordo com os parâmetros de projeto que a gente vê aqui, uma área de influência de cada tubo distribuidor, sendo essa área variando de 1,5 a 3 metros quadrados. Ou seja, eu tenho que ter um tubo a cada 1,5 metro ou 3 metros quadrados de área de fundo de reator. Tá, e como é que eu faço então para calcular esse total? É simples. Para calcular o número de distribuidor, eu pego a área total do fundo do reator e divido pela área de influência de cada tubo. A área de influência varia de 1,5 metro a 3 metros. Aí existem várias outras recomendações na literatura, né? Por exemplo, a CETESB recomenda usar um valor de 2. Outras estações de outros países recomendam outros valores. Estações aqui de Itabira, que eu mostrei para vocês, recomenda de 2,3 a 3, enfim. Mas adotando esse parâmetro e sabendo a área em planta, né, que a gente sabe, a gente já calculou, eu acho o número distribuidor. Fazendo essa divisão simples aqui. Vamos continuar. Ver se continua. Tá, vamos. Dúvida, pessoal? Deixa eu ver aqui o chat, está tudo certo. Dúvida, beleza? Tranquilo? Ou nenhuma manifestação? Sinal que deve estar tranquilo. Ninguém está digitando. Professor, sabe modelagem computacional para distribuição? Não sabe de modelagem se existe com relação ao escoamento, tipo uma modelagem do escoamento no reator em função do número de distribuição? Essa é a pergunta. Vou aguardar a pergunta dele aqui. Não conheço. Na verdade, o que é feito hoje é calcular esse número e distribuir ele de uma forma mais homogênea para se conseguir essa boa distribuição. Mas não existe algum modelo que facilite isso. Então, é uma coisa de se pensar, mas que eu conheço, assim, não tem nada, não. É realmente adotar o parâmetro e tentar distribuir de uma forma mais homogênea possível na base desse sistema. Não, beleza, sem problema. Aí, qualquer coisa a gente conversa mais sobre essa situação aí. Mas não existe modelo, não. Não conheço, pelo menos. O separador trifásico, a gente já entendeu a função dele, para que ele serve, né? Então, aqui a gente pode passar e vamos ver um separador trifásico. Olha lá, essa estrutura aqui. Separa a fase gasosa da fase sólida da fase líquida. Olha que interessante, pessoal. Aqui a imagem do ASB em 3D, vamos dizer assim, né? Eu tenho aqui o separador trifásico. Então, Brito, mas um ASB, a gente vê essa imagem, parece que um ASB vai ter um separador trifásico, né? Não, pessoal. O separador trifásico tem que abranger toda a cobertura do ASB para você não ter, em nenhum momento, o biogás escapando. Então, para esse caso, ó, eu vou ter um separador, 2, 3, 4, 5, 6 separadores, ocupando toda a superfície ali, fazendo com que o líquido não saia. Aí eu tenho os tubos para coletar o biogás, aqui a tubulação central que vai para o queimador. Aqui o Vitor que comentou lá no ASBA, tá vendo os tubos de amostragem do lodo? Ó? Então isso aqui eu coloco esses tubos para amostrar mesmo. Cada ponto vai ser num ponto do fundo, no manto de lodo do reator, ali na manta de lodo. E eu coleto e vejo, faço uma análise e vejo a concentração em cada ponto no fundo. Então eu tenho aqui o separador, a coleta do gás. Aqui o canal do esgoto entrando, né? Aqui as canaletinhas dele indo para cada uma delas no fundo do reator. Olha a imagem do separador, para vocês terem uma noção da dimensão dele, tá? Porque ele tem 10 metros, porque o reator foi projetado.
a inclinação dele, a altura dele, ó, de 2 metros, dentro daquela altura lá da região de decantação nossa. Os furos para coletar o biogás, uma distância de 2,5, porque o cara pegou isso aqui e distribuiu de forma igual, né? Tipo, tentando manter esse padrão. E foram 4 furos com diâmetro de 75 milímetros. Essa estruturazinha aqui também, ó, ela é de 20 por 20, basicamente. 20 por 19, o cara colocou aqui, mas essa é a dimensão onde o gás vai ficar acumulado para vir para ser coletado depois. Então, como é que eu projeto esse separador? Acho que lá mais para frente a gente tem os parâmetros certinhos de inclinação e tal, mas vamos ver. Aqui, pessoal, eu quero calcular. É só uma forma para a gente ter a noção de quanto gás vai ser produzido, tá? Como é que eu calculo a quantidade de gás que vai ser produzida? É simples, basta eu saber quanto da matéria orgânica foi convertida a metano. Então, primeiro, quanto que foi convertido a metano? Bom, então, tudo que entrou do meu efluente de matéria orgânica, ele tem 2 caminhos. Ou ele vai se degradar e vai virar biogás, ou as células vão usar essa matéria orgânica para crescimento celular. Não tem outro caminho, pelo balanço que a gente viu. Então, ou esse material é degradado e vira CO2 e metano, ou ele é incorporado nas células. Eu quero saber só aquilo que foi realmente, que virou biogás. Então eu pego, para eu saber aquela DQO que virou metano, eu pego tudo que foi consumido e subtraio aquilo que DBO que virou crescimento. Ou seja, eu pego o que foi consumido de biomassa, de material pelas minhas bactérias, e subtraio aquilo que foi consumido para geração celular. Então, se vocês lembrarem isso aqui é a equação que gera o crescimento celular. Então, quando eu faço isso, eu vou ter, de fato, somente aquela DQO do meu sistema que foi convertida a metano. Ou seja, o que virou o meu biogás, né? Que vai virar o meu biogás, que a maior parte dele é composto por metano. Aí eu tenho aqui o que é vazão, S0 é a concentração afluente, efluente, e o coeficiente de produção de sólidos, o Y aqui. Feito isso, o que eu faço? Eu transformo essa minha DQO produzida em metano em vazão de metano produzida. Como? Aí vai para aquela equação universal dos gases, né? Eu calculo, na verdade, esse K, eu faço uma transformação daquela equação, tá? De PV/nRT e obtenho o que eu quero aqui. Para a temperatura que eu estou trabalhando, que esse K aqui ele é função da temperatura, é um fator que vai corrigir a temperatura, como é que eu faço para calcular a vazão? Então eu uso a equação do PV/nRT e o K dessa que gera da minha equação vai usar P, que é a pressão atmosférica, K, que corresponde a 1 mol de DQO, ou seja, quanto que responde 1 mol de DQO de metano? 64 gramas de DQO por mol produzido. Então esse K ele já é um valor, 64, R é constante universal dos gases, T é a temperatura que eu estou trabalhando. Então todos esses parâmetros a gente tem, P, K, R, e o T é a temperatura da área onde eu estou trabalhando, da região onde eu estou trabalhando. Calculei esse K, eu jogo nessa equação e ele vai me dar quanto de vazão de biogás eu vou conseguir capturar aqui nesse meu sistema. E com essa vazão de biogás aqui que eu vou capturar, nesse meu sistema que ele vai ser gerado, eu sei que mais ou menos de 60% a 80% do meu biogás ele é metano. Então eu calculei a vazão de metano. Se ele equivale, por exemplo, a 80%, 100% da minha vazão de gás vai ser quanto? Regrinha de 3. Então se eu calculo aqui a vazão de metano, com uma regrinha de 3 eu defino qual que é a vazão total de biogás, que biogás não é só metano, ele é composto por metano e CO2. Pessoal, vou dar um pause aqui na aula, vou cancelar meu áudio aqui, que minha esposa está me ligando, ela ligou 2 vezes já, não sei se aconteceu alguma coisa. Rapidinho eu já retorno para vocês, tá? Vou pausar a aula. Não sabia que hoje a aula está sendo um pouquinho mais longa, né? A gente costuma acabar um pouco antes, mas deu tudo certo. Estamos acabando já também. Estão me ouvindo, pessoal? Tá tudo certo? Beleza. Sim, sim. Continuando aqui, então. Pessoal, aqui é continha, tá? Então, calcula a DQO que virou metano,
Com isso, eu calculo a vazão de metano usando a equação universal dos gases. E depois, se eu quiser calcular a vazão de biogás, eu considero que essa vazão é equivalente a 60% ou 80%, ou alguma coisa nessa faixa. E se eu quero saber 100%, que é considerando além do metano o CO2, que seria o 100%, aí eu vou lá e calculo X e vai dar um valor um pouco maior do que esse calculado. Só para a gente ter noção de quanto biogás está sendo produzido no sistema. Só fazer continha também, não tem muito segredo. Aqui é uma coisa interessante lá no sistema, pessoal. O processo de coleta de biogás, né? As tubulações, eles tinham um problema que eles geram odor, né? O metano, se tem algum... metano não, a digestão anaeróbia, né? Se tem compostos como sulfato e tal, ele gera o H2S, gera aquele cheiro ruim, e esse cheiro vai no biogás. E aqui eu tinha todos os meus separadores trifásicos conectados, só que para evitar o cheiro, acabaram fechando essas válvulas aqui, que fazia a coleta do gás e encaminhava o gás para o queimador. Então eles fecharam, aí o cheiro ficava acumulando aqui dentro do sistema. Olha o que aconteceu com os separadores. Com o tempo, eles subiram, né? Tipo assim, eles arrebentaram porque não se entendia o que era o ASB. Na verdade, não se entendia para que serve um separador. E eu costumo falar isso na graduação, aqui eu falo também. Isso é muito mais comum que a gente imagina, tá? Então, quando a gente vê esses assuntos, parece que é, nossa, Brito, mas que coisa absurda. Não, isso aqui é muito mais comum do que a gente imagina. Tem município, tem empresa, que às vezes o pessoal não tem nem noção do que se trata, do que é um ASB, como que ele funciona, quais são os parâmetros de projeto, por que tem o separador trifásico, por que tem esse estudo para coletar o gás. Tem gente que não tem a mínima noção para que serve isso. E diferente da gente que tem que saber obrigatoriamente e saber entender os problemas aí. Para projetar ele, ó, tá vendo? Ele tem uma inclinação, essa inclinação aqui que mostrei para vocês varia igual ou superior a 45 graus. A profundidade, que é essa altura aqui, né, do reator, já falamos, de 1,5 m a 2 m. E aqui eu tenho um parâmetro interessante, que é a taxa de aplicação superficial. Então vamos pensar, eu falei para vocês que o líquido ele sobe aqui, né? O líquido ele passa por aqui, o esgoto tratado passa por aqui e sobe. E ele sobe, e eu tenho que garantir que nessa região aqui, a minha velocidade seja baixa, para que esse lodo que acaba vindo aqui, ele não caia na minha canaleta e vá embora no meu efluente final. Eu tenho que garantir que essa região aqui ela tem uma velocidade menor do que a velocidade... Não, tem uma velocidade baixa para que essas partículas não escapem. Tá bom, Brito, mas você não projetou já a velocidade ascensional? Não está dentro aqui da velocidade ascensional? Tá, teoricamente a gente não precisaria se preocupar com isso, mas tem um problema. Quando a gente constrói o separador trifásico, quando a gente coloca essas canaletas, a gente perde área total de superfície livre, né? Ou seja, de lâmina de água. O que significa perder a área de superfície? Quer dizer que eu tenho menos área para uma mesma vazão de esgoto chegando. E quando eu diminuo a área para uma mesma vazão, porque tudo isso aqui ocupa a área, né? É só a gente pensar que tudo isso aqui vai ocupar uma área da superfície do sistema. Quando eu reduzo a minha área disponível para uma mesma vazão, eu aumento a velocidade. E essa velocidade ela não pode aumentar. Ela tem que permanecer nessa faixa. Então, de novo, quanto separador trifásico eu adoto, Brito? Eu posso adotar essa canaleta aqui com 1 metro de largura? Pessoal, não, porque vocês vão ver que se vocês adotar, quando vocês forem calcular essa taxa de aplicação superficial, que nada mais vai ser do que a vazão pela área livre da superfície, ou seja, a área em que eu tenho livre aqui, não mais, eu não considero essas áreas que estão sendo ocupadas aqui da superfície, vocês vão ver que se vocês adotar valores muito grandes e diminuir muito essa área de superfície, essa velocidade aqui vai aumentar. E se ela aumenta, você vai ter problema de arraste desse lodo para a canaleta. Então, tomar esse cuidado. Dúvida aqui, pessoal? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Algum questionamento, alguma dúvida? Tudo certo? Kátia está digitando, Manuel, por enquanto tudo certo. Ótimo. Talvez vocês vão ter dúvida na hora de fazer o projeto, de fazer continha. Mas aí a aula que vem vai ser boa, pessoal. A aula que vem, aí eu vou até montar lá no grupo, ver se todo mundo vem. Eu vou disponibilizar agora no site, depois dessa aula,
o exercício de lodos ativados, o exercício de WASB. E na aula que vem a gente vai só falar disso. Vamos só ficar aqui quebrando a cabeça, fazendo exercício. Eu mostro a minha planilha para vocês. A gente vai trabalhar nisso. Quem puder vir vai conseguir tirar a dúvida. Quem não puder vir vai poder ver a dúvida de quem estava na aula, né? Então talvez é interessante vir o máximo de aluno possível para conseguir tirar as dúvidas. Senão vai ficar vendo só as dúvidas que os outros tiraram. Porque eu vou gravar a aula também e vou disponibilizar. Uma outra coisa, pessoal, isso aqui também a gente vai falar agora, mas a gente vai também discutir isso na nossa próxima aula, que é um outro parâmetro. Quando o líquido ele vem aqui e passa para cá, essa passagem dele aqui vai gerar uma certa velocidade. Por quê? Porque isso aqui está numa certa distância, ele tem um certo comprimento, vai gerar uma certa velocidade. A velocidade com que o líquido passa aqui também é um parâmetro de projeto. Tem que ser menor do que essa faixa aqui para vazão média. E isso vai fazer com que a gente coloque esse separador mais próximo aqui ou mais distante. Então, na aula que vem a gente conversa, eu mostro um exemplo aqui para vocês mais bonitinho, mas é basicamente projetar essa distância entre o separador trifásico e o defletor, que é o que vai gerar essa velocidade na passagem. Como é que eu mexo nessa velocidade? Aumentando essa distância ou reduzindo essa distância. Aí na aula que vem a gente conversa certinho, eu dou um exemplo e a gente trabalha nisso aqui de uma forma mais bacana. Na próxima aula eu vou fazer uns slides em branco, tá? Eu consigo desenhar, apesar de eu estar usando o mouse, que é péssimo, mas dá para fazer uns esqueminha. Coleta do efluente. Então, pode ser um canal, pode ser um tubo perfurado. Eu falei para vocês, ó, o tubo todo perfurado aqui, o líquido ele vem, quando ele chega na altura do tubo, ele verte e cai no tubo. Pode ser aquelas canaletas que a gente viu, né, nos slides anteriores, uma canaleta que eu coloco aqui na superfície também. E essa canaleta faz o esgoto cair nela, né? O esgoto vai caindo nela. E essa canaleta é conectada nesse canal, e esse canal que vai transportar meu esgoto tratado, meu efluente tratado, para a próxima unidade de tratamento, ou para o curso, nesse caso aqui para a Sabesp, ou para o curso da água, enfim, para a disposição final dele. E já chegando no final, pessoal, que é aquela pergunta, Brito, mas quanto de lodo eu jogo fora naquele descarte lá que você mostrou para mandar para desaguar esse lodo, para aquelas estruturas onde eu disponibilizo eles, coloco lá os leitos de desidratação, quanto que eu vou colocar? É muito fácil, quanto que vai crescer de lodo? Vai crescer a produção de sólidos, aquele Y que vocês já viram, de onde ele vem, da cinética, vezes a minha DQO aplicada. Aqui não é mais removida, tá? É aplicada. Sabendo a DQO aplicada e sabendo meu Y, aqui eu fiz algumas transformações, tá? Por exemplo, a carga de DQO aplicada, olha a unidade dela, é quilo por dia. Então, essa carga de DQO aplicada, eu vou ter que pegar, para calcular ela, vai ser igual a minha vazão, que multiplica o meu CS0. E ver as unidades, né? Vazão, metro cúbico dia, concentração, quilo por metro cúbico. Aí daria a unidade correta aí. Aí é só fazer uma transformação de unidade. Simples de tudo. Isso aqui vai me dar uma produção de lodo. A unidade que essa equação vai gerar é a unidade de massa por dia. Ou seja, produziu, Brito, X quilo de sólidos suspensos totais por dia. Tá, mas eu tô operando um reator. Esse reator ele é líquido. Então tem um líquido. A manta de lodo é líquida, né? A gente viu lá, quem já viu sabe que é líquido. Como que eu sei quantos litros eu vou ter que tirar? Eu sei que a massa, quanto de massa, mas eu não consigo pesar na hora essa massa. Eu consigo medir volume. Se eu tiro 10 litros, 50 litros, isso eu consigo. Mas massa eu não consigo. Tudo bem, a gente transforma essa massa em volume de lodo descartado pela densidade. Então, uma coisa que transforma massa em volume é densidade. A densidade do lodo ela é próxima da água, basicamente igual à da água. Então a gente pega o volume que eu vou descartar, vai ser a produção dividido pela densidade. Só que aí não é só isso. Por quê? Porque desse meu lodo não é tudo que é sólido.
é só uma parte pequena. A gente viu lá, 3% é sólido, que é a minha concentração de teor de sólidos do lodo. Se só 3% é lodo, o que eu tenho que fazer? Eu multiplico, então, por 0,03 para eu ter, de fato, o volume que eu vou ter que jogar. Então, ou seja, se tudo fosse sólido, daria um volume bem menor. Mas como que a maior parte é água, para eu descartar uma massa de lodo, eu vou ter que jogar um volume muito maior de água ali fora, né, de água com lodo fora, para gerar essa massa minha de lodo. Quanto mais concentrado aqui, né, o meu teor de sólidos, menos volume eu vou descartar. Quanto mais diluído, quanto menos concentrado esse lodo, mais volume de lodo eu vou ter que descartar. Isso sempre a gente vai ter que pensar nisso, tá? A gente viu na aula passada, quando a gente foi calcular vazão de ar, vocês lembram? Tipo assim, o ar não é 100% oxigênio, a gente multiplica então por 0,22. Ah, mas não é tudo que transfere para o líquido. Multiplica por 0,15, que é o que transfere. Aqui é a mesma coisa. Não é todo o lodo que é sólido. Quando eu tiro aquela parte líquida, só 3% é sólido. Então, multiplico a densidade pelo meu teor de sólidos. 0,03 no caso aqui, né? Beleza? E para acabar, quando eu vou dar start no reator, eu preciso falar quanto de lodo eu vou comprar. Que é o meu inóculo, né? Como é que eu faço? Bom, a gente acabou de ver lá no começo que a carga biológica ela é igual a vazão que multiplica CS0, tudo isso dividido pelo meu Cx, vamos chamar isso, né? Cx, concentração do reator, vezes o volume do meu reator. E a unidade de carga é essa aqui. E a gente viu que essa parcela aqui é a unidade de massa, né? Quando a gente pega tudo isso aqui, concentração vezes volume, isso aqui me dá massa de micro-organismo, né? Massa de lodo, vamos chamar assim. Ou seja, eu quero saber quanto de lodo eu vou comprar. Qual que é a minha massa de lodo que eu vou comprar? Concentração vezes volume da massa. O que eu faço? Simples. Para calcular essa massa de lodo, eu vou pegar o meu vazão vezes CS0 e vou dividir pela minha carga biológica. Na partida. E quanto que tem que ser a carga biológica na partida? Já vimos, pessoal. Já vimos lá que na partida tem que ser mais lento, porque o reator tem que se adaptar. Então, na partida, a carga biológica é de 0,05 a 0,15. Então, eu posso adotar o menor valor aqui na partida para considerar que o reator vai se adaptando aos poucos, que devagarzinho eu vou aumentando a carga que eu vou aplicar por ele e tal. Beleza, eu calculei massa de lodo. Só que como é que eu transformo massa em volume? De novo, densidade. Para transformar massa em volume, densidade. Então, para calcular... Deixa eu voltar aqui. Para eu calcular o volume de lodo, então, para calcular o volume de lodo, eu vou pegar essa massa de lodo e vou dividir pela densidade. Só que, de novo, 100% é lodo? Não. Então, eu vou dividir pela densidade, que multiplica o teor de sólidos do lodo, que é aquele 3%, ou se for um lodo até mais concentrado, pode chegar até 10%. Simples assim. Aí eu chego, falo, Brito, eu tenho que comprar, então, tantos metros cúbicos de esgoto, de lodo, para conseguir inocular meu reator, para na hora que eu der partida, manter essa carga biológica baixinha aqui. Beleza. E aí, feito isso, a gente consegue dar partida, fazer o reator funcionar de forma adequada, sem grandes problemas. E aí, os dois últimos slides, pessoal, é só valores de parâmetros de projeto. Ó. Parâmetros para... Oh, Jesus. Aqui. Parâmetros aqui para carga hidráulica, tempo de tensão hidráulica, as velocidades do fluxo, velocidade na abertura, tudo que a gente viu, taxa de aplicação superficial, tempo de tensão hidráulica,
Outros parâmetros, ó, que vocês vão usar para distribuir número de tubo, as vazões, o desnível entre os tubos, distância entre a boca e o fundo do reator, área de influência de cada tubo, a parte de coleta de biogás, concentração do metano que a gente viu, tudo isso a gente viu. De novo, para projetar o decantador, quanto que eu coloco de transpasse entre o defletor e o separador trifásico, a gente vê isso na hora que for projetar, a inclinação do decantador, da estrutura, né, do decantador, que é o meu separador trifásico, profundidade, tudo isso, ó, vários parâmetros desse projeto, a concentração do lodo, densidade do lodo, todos os parâmetros que a gente está usando, diâmetro das tubulações que vai fazer o descarte de lodo, que vai fazer a amostragem de lodo, tudo isso são parâmetros de projeto que a gente tem que adotar quando for fazer um sistema. Então, assim, como é que o ASME funciona? Eu acho que isso eu tenho certeza. Acho não, né? Acho que tenho certeza não. Eu tenho certeza que vocês entenderam o funcionamento do ASME. Agora, projetar o ASME é diferente. Então, a complexidade ela é gigante. Tem aqui muitos parâmetros, tem muitas coisas que a gente tem que observar. E tá aí, dei nessa aula aí para vocês o caminho das pedras aí. Agora, o exercício que a gente vai fazer já vai dar uma luz melhor pra gente. E a aula que vem, que a gente for tirar dúvida e for conversar sobre o projeto final que vocês vão entregar, acho que as coisas vão ficar um pouco mais claras aí pra gente conseguir trabalhar bem até o fim do curso. Dúvidas, pessoal? Agora é com vocês. Se não tiver dúvidas, a gente encerra por aqui e continuamos aí. Quase 2 horas de aula. Rendeu hoje, hein? O ASB não tem jeito. A aula não tem jeito de ser mais... de ser rápido, né? Infelizmente é... Alguma dúvida, alguma coisa? Eu vi que a Gabriela saiu aqui. Até mais, Gabriela. O Vitor já viu, né? O Jean já chegou a ver esse assunto. Na graduação, eu acabo passando exatamente essa aula, porque ela é complexa tanto para graduação quanto para pós-graduação. Qualquer lugar que você der essa aula, ela vai ser complicada. E, infelizmente, a Kátia, não sei também até onde ela chegou a ver isso aí. Eu sei que a Gabriela e o Vitor já viram. O Jean teve uma visão geral. Agora você achou que aprofundamos um pouco mais do que o conhecimento que você tinha, Jean? A Kátia está meio perdida, adaptando aos nomes. Isso aí, mas é bom que a aula está gravada, dá para assistir de novo, dá para rever. O Jean falou que com certeza ele está aprimorando aí o conhecimento, isso é importante. A Kátia, é a primeira vez que ela está vendo, faz parte. Faz parte, mas a gente vai caminhando junto e vai ficar tudo certo. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Podemos encerrar então? Valeu, Vitor. Um abraço. Jean, obrigado também. Agradeço a participação aí. Semana que vem temos mais. A Kátia perguntou se eu vou disponibilizar